Olá, tudo bem? Estamos em mais uma live de sexta-feira, a live Aprenda Mais, e hoje eu quero dividir com você o assunto, vamos aqui, marcha na ponta dos pés. Pode parecer bem comum para alguns e um pouco estranho para outros. Várias pessoas me procuraram aqui no direct falando: nossa, meu filho anda assim, meu sobrinho anda assim. Algumas pessoas me disseram que iam assistir, né? Porque um ou outro anda assim. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live para explicar um pouquinho para você de onde é que ela pode vir. Né? Se você está me assistindo em outros canais e você já uma live gravada e você acha que essa live pode ajudar alguém, você pode encaminhar sim essa live para as pessoas, porque é sempre legal, né? É sempre bom a gente informar e ser informado. Queria só que vocês que estão ouvindo me dissessem se estão ouvindo bem, se tá tudo bem com o som. Faz só um joinha assim para mim, só para eu saber se tá tudo bem com o som, se vocês estão ouvindo bem. Tá ouvindo bem aí, Paola? Vi que você entrou. O som tá bem? Ok, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que eu não estou falando da marcha da ponta dos pés de nenhuma dessas patologias aqui, ou de alguma outra patologia que tenha alguma relação com o sistema nervoso central, tá bom? Nós vamos tratar das questões do sistema nervoso periférico, de algumas coisas que tem a ver com a linha do desenvolvimento da criança, tá bom? Então, por quê? Algumas dessas descrições aqui, elas se caracterizam até pela marcha na ponta dos pés, e isso é uma reclamação, digamos assim, da maioria dos pais que chegam com as crianças aqui no consultório, né? Eu mandei, o pediatra percebeu, daí ele mandou para o neurologista fez uma consulta, disse que não é nada e devolveu, e aí não teve muito bem um encaminhamento, né? Porque na verdade andar na ponta dos pés não é uma doença, né? Não é uma síndrome, não é uma questão assim que você percebe em algum exame que você faça. Mas se você quer melhorar essa situação no seu filho, precisa sim encaminhar para um fisioterapeuta. Então nós não vamos falar dessa marcha na ponta dos pés, que é uma característica de algumas dessas questões aqui listadas, tá? Então eu posso dizer que a marcha ela vem primeiro, né, com o calcanhar, né? Quando o calcanhar ele aponta aqui no solo, e depois ele vem com a ponta do pé. Então, quando um calcanhar está aqui, né, no solo, a outra ponta do pé está. Então, o primeiro toque na marcha precisa ser o calcanhar, e depois aí ele vai articulando, né, conforme vem articulando, e fica na ponta do pé. Então, quando o pé está no solo, a gente chama isso de fase de apoio, e quando ele faz o balanço para continuar a caminhada, eu digo isso de fase de balanço. E o que a marcha na ponta dos pés não tem é uma boa fase de apoio, nem uma boa fase de balanço. Quando ela faz uma boa fase de apoio, seria quando ela encosta o calcanhar, né? E quando ela não faz uma boa fase de balanço, ela traz questões de forças aqui para o corpo, que é isso que a gente vai conversar. Então, um ciclo de marcha é quando o mesmo calcanhar encosta de novo, ou seja, calcanhar direito encostou, daí o esquerdo encostou, daí quando o direito encosta de novo, aí sim eu posso dizer que teve um ciclo inteiro de marcha. O que uma marcha disfuncional pode afetar? Então, aqui nessa figurinha aqui, eu mostrei uma marcha funcional, certo?
Então, ele vem, coloca primeiro o calcanhar, passa pelo passo, dá o impulso aqui com a ponta do pé e continua, e vem com o calcanhar, dá o impulso com a ponta do pé. Essa seria uma marcha funcional. Então, o que uma marcha disfuncional ela pode afetar? A velocidade, a cadência, o ritmo, o ângulo do passo. Às vezes, a pessoa anda com o pé assim, ó, meio aberto, né, num ângulo, faz um ângulo aqui, às vezes até de 45 graus ou mais. A autonomia, porque muda a velocidade. A criança pode ter mais quedas, ela tem mais dificuldade de mudança de direção, ela vai ter questões de força e amplitude de movimento por todo o corpo, não só no joelho, no tornozelo. Isso também pode subir até para o quadril. Ela vai ter questões de postura, vai ter uma postura alterada por causa disso. O tempo da marcha, né, vai ser um pouquinho diferente, e o ângulo nas articulações também vai ser um pouco diferente. Então, uma marcha, quando ela não obedece toda essa parte, né, o pé inteiro não passa no pé, eu resumi aqui, tá? A gente pode ter várias outras questões que podem afetar. Se vocês tiverem já perguntas para colocar aqui, fora as que eu tenho para responder, vocês podem colocar sim, tá bom? Uma das maiores características que a gente tem quando a gente tem uma marcha disfuncional nas crianças, uma das maiores características é quando em alguma dessas linhas aí do desenvolvimento, alguma coisa pulou. Veja bem, eu não estou falando que alguma coisa atrasou, mas eu estou falando quando alguma coisa pula. Nem de longe eu quero traçar aqui aquela questão da comparação que eu detesto, assim. Eu sou mãe, vivi e vivo isso. Eu não dou bola não fico dando corda para isso, mas é uma constante. Nossa, meu filho já andou, o seu já? Meu filho tirou a fralda, o seu já? Meu filho já tirou a chupeta, o seu já? Nossa, meu filho já faz isso. Não é isso, tá? Na linha do desenvolvimento a gente tem de tantos meses a tantos meses. Tem uma larga aqui escala e dentro dessa escala grande aqui é normal. A gente não está colocando regras do que tem que fazer naquele determinado momento. Mas a gente tem algumas questões aqui, como sustentar o pescoço, lateralizar, tronco firme, a esfinge, sentar, gato, arrastar, engatinhar, escalar, ficar em pé. Ele precisa ser nessa ordem. Por quê? Porque quando a gente está no desenvolvimento, né, a criança nasce molinha, ela nem sustenta o pescoço. A primeira musculatura dela, a mais importante, é o que? Ela precisa mamar e engolir para sobreviver. Então depois vem a sustentação do pescoço, porque ela precisa deixar aqui toda essa parte da faringe aqui, da traqueia tal, livre para poder, né, continuar na sua parte de alimentação, principalmente. Depois o tronco, olha que o tronco é entre 5 e 6 meses. Por que o tronco precisa ficar firme? Precisa fazer os fortalecimentos, né, de braço, das costas, um pouco do abdômen, porque ela vai começar a se sentar para poder se alimentar. Essas etapas, elas precisam ser seguidas, né? Então, o que a gente tem nesses momentos? A gente tem um parente, um vizinho, uma tia que dá um andador de presente. A gente tem, às vezes, um parente que gosta de brincar com o bebê ainda muito pequenininho e colocar ele em pé. A gente acha sempre, como mãe, principalmente quando a gente não conhece essa parte do desenvolvimento motor, que a parte mais importante é andar. É muito importante todas as fases. Todas as fases são importantes, não tem a mais ou a menos, mas a gente não pode pular fases, né? E engatinhar é muito importante. Uma criança que engatinha, ela explora o ambiente na velocidade dela, o contrário de quem está no andador, que explora o ambiente numa velocidade muito mais rápida do que aquilo que o corpo dela pode, né? Uma criança que engatinha faz o que a gente chama de dissociação de cinturas. Aqui a gente tem uma cintura escapular, aqui tem uma pélvica. Ela precisa aprender a andar e a se movimentar de forma que isso se movimente. A mão direita vai para lá e ao mesmo tempo vem o meu joelho esquerdo, né? Então essa articulação, ela precisa ser desenvolvida aí nessa fase. Entre 7, 8 meses até 12 meses, tá super normal para desenvolver. Agora, quando a criança pula uma dessas fases, principalmente, olha, eu não vou dizer que é regra,
e isso também não é regra nos livros e nada disso, mas normalmente uma criança que ela continua e ela aprende a marcha dela e ela anda na ponta dos pés, aqui no meu consultório, 10 em 10 não engatinharam. Não estou dizendo que isso é regra, tá? Mas é uma coisa que eu observo aqui e a gente também tem literatura que afirma isso, mas você pode ter uma criança que anda na ponta dos pés, não tem nenhuma síndrome e mesmo assim tem engatinhado, tá bom? Eu só estou dizendo que é um achado. Na grande maioria das vezes, as crianças não engatinharam, pularam essa fase. Aqui eu tenho uma história de uma criança que eu estou atendendo e eu quero muito agradecer aqui publicamente a Carolina, mãe do Miguel, que não só me autorizou, mas me incentivou a mostrar o caso do Miguel aqui. O Miguel tem 3 anos, agora ele já tem quase 4 anos e é uma criança assim que andava, né, tá num processo da ponta dos pés. E aqui são algumas fotos, né, do tempo da reabilitação, de algumas coisas que nós fizemos aqui na reabilitação com o Miguel. Então a gente fez bastante liberação miofascial, lógico, teve uma avaliação bem completa, eu vou usar o bonequinho depois para falar da avaliação dele. E aqui alguns exercícios que nós fizemos e a Carolina falou assim, use sim, eu quero muito que ajude outras mães, porque eu demorei muito para achar a ajuda certa e hoje eu quero mostrar aqui a próxima foto. Essa é uma foto do Miguel andando com todas as fases da marcha, né? Ele tá com o primeiro pé no calcanhar, o pé de trás está na ponta do pé e o pé dele inteiro passa. E ele é uma criança de 3 anos que sabe onde é o calcanhar, que sabe onde é a cava do pé, ele sabe onde é o antepé, ele tá bem já inteirado, né? Uma das coisas que ele aprendeu, fora os nomes dos dinossauros que ele me ensinou. Então eu estou muito, muito mesmo agradecida nesse momento a Carolina por isso, tá? Então agora vamos lá. O que a gente precisa saber no tratamento de uma marcha na ponta dos pés? Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar sobre a linha do desenvolvimento, se a mãe se lembra de algumas dessas coisas. Normalmente, o que pulou é o que a gente vai trabalhar aqui na reabilitação. Então, uma criança, digamos assim, uma criança que pulou essa fase de uma esfinge, né? Que é aquela fase que a criança tá com a barriga no chão e aí ela empurra aqui e olha para todos os lados e tal. O que eu preciso trabalhar com essa criança? Eu vou precisar trabalhar a extensão aqui anterior e posterior, eu vou precisar trabalhar toda a musculatura das costas, vou precisar trabalhar um pouquinho de abdômen, o apoio das mãos. Por quê? Porque essa musculatura ficou lá atrás sem trabalhar. Quando eu tenho uma criança que não engatinhou, o principal que eu vou trabalhar com essa criança, esse boneco ele se move bastante, mas não faz a dissociação, seria isso, enquanto o quadril vai para um lado, o ombro vai para o outro, aqui como se a gente fosse engatinhar. Claro que a criança não vai ficar aqui engatinhando, mas a gente tem que trabalhar isso aí para poder desenvolver. Outra coisa que uma criança na ponta dos pés não tem. Então vamos lá. Digamos esse boneco aqui, né, seja uma criança que anda na ponta dos pés, então ele tá aqui com a ponta dos pés. Normalmente o joelho se hiperestende para trás, né? E o joelho aqui ele faz uma leve flexão, normalmente ele hiperestende para trás. Esse tronco normalmente ele fica levemente aqui flexionado para frente, né? Só que essa criança precisa olhar e aí ela faz uma hiperextensão aqui da cervical. Então normalmente o que eu preciso trabalhar nessa criança? Vamos ver, ó. Se ele tá aqui com a ponta dos pés, essa musculatura anterior aqui da perna, toda a parte do tibial anterior e outras, não está nem estimulada, ela nem existe, ela não tem nem aquela marquinha aqui, certo? Ao mesmo tempo, essa musculatura aqui, ela tá estirada de uma forma, ela tá esticada, né? Ela tá assim tão cansada de ficar no alongamento máximo dela, que ela também não faz efetivamente o que ela precisa fazer. E aí, claro, quem trabalha com as faces, com os trilhos anatômicos, vai entender todas as linhas que precisam ser trabalhadas, mas aqui eu quero falar de uma forma simples. Você receber um paciente assim, como que você vai atender? Então ele tá, olha, na ponta dos pés, é só imaginar que o tibial anterior ele faz esse movimento aqui para cima. Se você tá sem esse movimento, precisa trabalhar essa musculatura.
Se essa musculatura está tensa, o que eu preciso fazer com essa musculatura? Exercícios que relaxem essa musculatura, mas ao mesmo tempo ensine essa musculatura a fazer a tensão dela correta. Se ele está sempre em flexão aqui do tronco, eu tenho um trabalho pobre aqui dos flexores, que é o abdômen, o abdominal, o ilho-psoas e uma parte do quadríceps. É assim que eu vou avaliar essa criança. Normalmente, essa parte da criança aqui, ela vai estar bem tensa e dolorida aqui atrás nas escápulas. E quando ela anda, ela não tem um movimento efetivo de balançar os pés no sentido contrário, ou balançar os braços no sentido contrário dos pés. Essa é uma forma. Uma outra forma também que crianças andam na ponta dos pés, às vezes ela anda com o pé inteiro no chão, e aí quando ela pisa, ela não pisa com o calcanhar, ela já pisa de uma vez aqui assim, aí ela não flexiona o joelho, e aí o que ela faz? Roda o quadril para conseguir andar, fica só rodando o quadril, e aí ela tem uma marcha assim, ó, o corpo vai para lá, vai para cá, vai para lá e vai para cá, e ela só roda o quadril. Então essa é uma criança que tem os rotadores de quadril doloridos, externos doloridos, e os internos fracos. É assim que eu vou ver como que eu vou avaliar. Cada criança é uma criança. Aí ela pode pisar assim, mas a hora que ela vai correr, ela corre na ponta dos pés, porque ela não consegue ter uma velocidade de outra forma, porque ela não tem a fase da impulsão. A fase dela de impulsionar a marcha não existe e é pobre. Então agora eu vou responder algumas perguntas, que a gente ainda tem 4 minutos de live. Eu vou responder primeiro a pergunta aqui da Tátila, que entrou aqui. Uma criança mais velha, com 12 anos, consegue endireitar a marcha ainda? Sim, até adulto, viu? A reabilitação de marcha é para todas as idades, você sempre consegue. Claro, vai demorar um pouquinho mais, né? Porque essa musculatura aí já está fazendo esse trabalho de uma outra forma há muito tempo. Agora veja bem, se você tem um filho assim, nessa situação, conhece alguém, a gente só reabilita aquilo que incomoda, tá? Se não incomoda, né? Enfim, se não traz um prejuízo maior, não. Agora, pode trazer prejuízos futuros? Pode trazer prejuízos futuros, sim, porque para velocidade a pessoa vai arquear cada vez mais o corpo para poder conseguir ficar estável, né? E aí pode sim ter questões, por exemplo, no joelho por causa da hiperextensão, pode sim ter questões aqui no quadril porque faz mais rotação externa do que interna. Uma outra pergunta que eu recebi também é se uma criança que anda na ponta dos pés pode andar descalço. Ela deve andar descalço, ela precisa andar descalço. Não sei se vocês lembram ali da figura, uma das coisas que eu fiz com o Miguel foi usar massinha. Por quê? Eu precisava dessensibilizar essa parte do pé aqui dele que para ele nem existia. Assim como também, não tem na foto, né, porque a gente também não consegue fotografar tudo, o que faz com uma criança, a gente precisa sensibilizar e acordar a parte anterior aqui da tibia e da fíbula, toda essa musculatura que ela já não está trabalhando mais. Então, o que a gente começa, como que a gente começa um tratamento desse? Fazendo a dessensibilização aqui na planta dos pés, fazendo um acordar dessa musculatura anterior, trabalhando sim os músculos, fazendo os alongamentos que precisam ser feitos e mostrando depois como é uma marcha mais funcional. Não vamos dizer que tem uma marcha errada e uma marcha certa, a gente tem uma marcha funcional. Quando eu utilizo toda a mobilidade da minha coluna, toda a mobilidade do meu quadril, toda a mobilidade do tornozelo e do pé, eu tenho mais função no corpo. Meu corpo consegue ter uma função mais efetiva e por isso que a gente trabalha a postura e é por isso que a gente reabilita marcha. Se você tem mais alguma pergunta, pode colocar aqui. Sim, percebo o corpo dele desalinhado por causa da marcha, entre aspas, errada. É mais ou menos isso mesmo, desalinha. Por quê? Porque o corpo ele vai procurando formas de lutar contra a gravidade e de fazer a atividade que ele precisa fazer. Ele vai sempre procurar uma forma de fazer. E aí sim ele vai desenvolvendo outras formas para efetivar mais essa marcha. Então, como eu sempre prometo que são apenas 20 minutos de live, eu quero encerrar essa live mais uma vez, agradecer muito, muito mesmo a Carolina. E eu gostaria de deixar, se você tem uma criança pequena, algumas dicas para você seguir. Tem um perfil muito bom que se chama Desenvolve Criança, ela faz
essa parte antes disso, né, assim, até uns 2 ou 3 anos, essa parte toda do desenvolvimento motor, é uma fisioterapeuta que eu confio demais. Também a Patrícia Ferreira Guedes, ela já trabalha com essa parte tanto de adolescentes, mas também ela trabalha muito bem essa parte adulta. A doutora Conceição Costa, que trabalha a marcha de uma forma sensacional. E se você físio não conhece nada sobre trilhos anatômicos, eu te indicaria esse livro para você ler, Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers, que é sensacional. Talvez você consiga entender um pouquinho mais desse raciocínio que eu falei, das linhas de força. São coisas que a gente vai falar aqui ao longo das lives, mas é esse recado que eu gostaria de deixar para você hoje. Muito obrigada porque você participou e até a próxima!